Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do EBcast, o podcast da Escola de Bereia. Aqui, David Brito com você. E eu, Felipe Lopes, que junto com vocês vamos mais uma vez falar sobre temas que geralmente não se usa abordar. Então, em nosso terceiro episódio, vamos tratar sobre o pastor, sejam em qualquer nuance que essa palavra acaba tendo. Quem sabe você, ouvinte, apenas tem em mente aquele homem de terno e gravata, de postura séria e voz rouca grave que dirige as reuniões. Mas historicamente e biblicamente falando, é bem mais do que isso. E aqui falaremos o porquê e se é de fato o que na tua cabeça deveria remeter, o que é que de fato na tua cabeça deveria remeter à palavra pastor. Isso mesmo, David. Vamos fazer uma busca escriturística e histórica sobre o conceito e se de fato o pastor atual cumpre os requisitos bíblicos que se tem bases na história. Para o pastor Davi, por favor, pastor da Sé, por favor, desça, volta. Isso eu sabe por quê, desça. Oh, Deus. Para começar, Felipe, nós vamos pelo menos buscar aí um pouco lá ainda nas escrituras o cargo pastor em si. Ele vai existir ali em Atos dos Apóstolos, que é o material que nós temos aí nas escrituras falando como era a igreja, como ela acabava sendo gerenciada. Nós vamos ter esse cargo pastor na igreja no Novo Testamento? Bom, cargo como nós conhecemos atualmente, não, né? Eram mais considerados dons, né? Inclusive um dos textos mais citados para se defender, digamos, o ministério pastoral é Efésios 4:11, onde é citado juntamente com apóstolos, profetas, evangelistas e professores, né? Então, normalmente a gente se lê e a gente tem a tendência a cometer uma interpretação anacrônica, acreditando que os pastores atuais são os mesmos pastores bíblicos. E é de fundamental importância a gente fazer essa diferença, né, desde o começo do programa. É bem comum realmente, sempre é lido Efésios 4:11, né, para poder dar referência quando se vai tirar pessoas novas, né, a chamada ordenação pastoral. Aí a pessoa vai lá e lê Efésios 4:11. E ele mesmo deu alguns apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, né, para poder reforçar isso. Só que é muito comum, realmente, como tu falaste, a interpretação anacrônica, ou seja, tentando jogar dentro do texto a impressão que nós temos do que é agora, atualmente, o pastor. E nós vamos ver, por exemplo, ali no livro mesmo, não só de Atos dos Apóstolos, como no Novo Testamento, que não haverá esse respeito nesse sentido, né, de liderança, de hierarquia mesmo, né, piramidal. Alguém chamando para Paulo, por exemplo, de pastor, ou para Pedro de pastor, ou para Tiago de pastor, né? Dentro do texto bíblico não vai ter isso. Exatamente, David. Normalmente se muda até a maneira de chamar a pessoa, né? Quando é um irmão ali da congregação, um irmão de tal, e quando ele se torna, ele é consagrado por vias denominacionais a pastor, aí se torna quase que um pecado chamá-lo de irmão fulano de tal. Tem que chamar primeiro pastor e depois o seu nome. Coisa que a gente não vê em momento nenhum das escrituras, nem no livro de Atos, nem nas cartas de Paulo, né? Normalmente se é atribuído a Timóteo esse cargo, né? E a gente já disse que é algo anacrônico, seria mais como uma função. E em nenhum momento nós vemos alguém chamando Paulo, ou melhor, Timóteo, de pastor Timóteo. Pastor no contexto neotestamentário e também no veterotestamentário, se nós analisarmos e lermos vários textos proféticos de Isaías, Jeremias, ele é utilizado para a liderança do grupo, né? No caso, os guias de Israel, pastores, no caso, sacerdotes, né, que eram ordenados pela lei, escribas e aqueles que eram responsáveis por passar a lei, eles eram os condutores do povo e eram chamados de pastores. Quando nós vemos para o Novo Testamento, pastores são aqueles que são chamados bispos e presbíteros, né, que seriam anciãos, pessoas mais experientes, que ficariam responsáveis pela palavra, pelo cuidado, pelo sustento das viúvas e por toda a administração eclesiástica, e não um cargo, um título específico, né? No caso, esses pastores de Efésios 4:11 seriam os bispos e presbíteros, diáconos, todo mundo que tivesse uma função. Lembrando que essa função não os coloca
num grau hierárquico acima das outras pessoas, mas sim como irmãos em Cristo. Não eram chamados de presbítero fulano de tal, bispo fulano de tal, ou pastor fulano de tal, diácono, como nós costumeiramente fazemos, né? E que fique bem claro, e falaste muito bem, que não era, inclusive, até mesmo chamado as pessoas por aquilo que elas desempenhavam dentro do corpo de Cristo, né? Elas tinham esses papéis, vamos dizer assim, porque sentiam-se chamadas àquilo, a exercerem daquela forma, a guiar as pessoas, a ensiná-las, né? Ou estar atuando como evangelista, né? Ali sempre estando sendo proficiente no sentido de levar o evangelho. E infelizmente as pessoas acreditam, né, piamente, que aquilo eram cargos, porque hoje em dia tudo se entende dentro do termo cargo, título, né, e não há atuação fora disso. E bem complicada essa parte, porque mostra que a igreja se comporta como uma hierarquia sacerdotal. Por mais que, inclusive, várias denominações protestantes não vão admitir que exista mais a questão do sacerdote, né? Inclusive, lembro eu que em 2019, quando ainda ministrei na escola dominical, a revista da CPAD afirmava isso na última lição do primeiro trimestre de 2019. Ainda lembro dessa revista. E dizia exatamente isso, que os pastores não eram sacerdotes. Inclusive, um dos irmãos lá na classe de adultos que eu ministrava ficou chateado porque falou-se essa expressão, porque ele estava acostumado, né, a associar a palavra pastor à palavra sacerdote. Fique bem claro, isso aí é lá do antigo Israel. Nem sequer o Israel moderno funciona naqueles mesmos moldes deles, a igreja muito menos, né? E infelizmente tem gente que acredita ainda nisso. Exatamente, né? É importante a gente deixar bem claro isso. Pastor, bispo, presbítero, diácono, não eram sacerdotes no Novo Testamento, né? A gente vê os sacerdotes do Antigo Testamento sendo chamados. Mas nós acreditamos que em Cristo todos nós somos sacerdócio, né? Nós somos um sacerdócio santo, né? A nação eleita, e por aí vai, né? Nós vemos lá na primeira carta de Pedro. Então, quando nós chamamos um pastor, ou qualquer nome que seja, bispo, apóstolo, nós estamos, de sacerdote, nós estamos basicamente diminuindo a eficácia do sacrifício de Cristo. Isso é algo muito sério, além de criar uma espécie de corpo paralelo. E quando nós pegamos a igreja e colocamos aqui, ó, estão os irmãos comuns, os leigos, e acima desses leigos está um outro corpo de pessoas, né, um corpo eclesiástico, nós criamos um corpo paralelo ao corpo de Cristo, e isso é ruim, principalmente para as pessoas que estão nesse corpo, porque o corpo de Cristo é a igreja, e eles estão acima ou fora do corpo, então eles automaticamente se colocam numa posição de condenação. E até o termo, né, partindo para etimologia, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, o termo aí é pastores. Para pastores é poimeno. E já para bispo é episcopos. E para presbítero é presbíteros. Ou seja, presbítero é uma pessoa que era anciã. É uma pessoa que era já experimentada. É alguém que poderia aconselhar, também pode ser essa uma possível tradução do termo. Então não era alguém que era simplesmente deitado no óleo, como a gente falou no último episódio, né? Ungido, e agora, a partir de agora você é um presbítero. Não, a pessoa que se tornava presbítero, de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu testemunho e seus bons frutos, e não uma entidade, uma denominação que dava essa chancela, né, para a pessoa receber ali, a partir daquele momento, ser um presbítero, um pastor, o que quer que seja. Assim, também nós vemos na carta de Paulo a Timóteo que ele cita as características de uma viúva no mesmo texto, né? Viúvas e bispos. Então ele vai citando a característica de cada um. Então nós vemos que não é a unção que dá ou que, né, promove, ou uma carteirinha de obreiro que consagra alguém a ter uma função dentro do corpo de Cristo, e sim a própria pessoa que é recebida como aquilo que ela já faz, né? E fique bem claro aí para o nosso ouvinte, né, a partir aí da fala do irmão Felipe, que desde que
quando Jesus dá o brado, o véu rasga-se de cima a baixo, né? O que dividia ali dentro do templo judaico o ambiente do santo para o Santo dos Santos, onde somente ali o sumo sacerdote entrava, agora era um caminho aberto, como uma forma de prefigurar exatamente isso, de que qualquer um passaria. Logo, a afirmação que Pedro, inclusive, vai fazer mais na frente, né, em seu escrito: vós todos sois raça de sacerdotes reais. Ou seja, todos os crentes ali na igreja, e a gente pode, não é exagero afirmar agora também, os crentes inteiros são aqui praticamente sacerdotes reais. A diferença é que agora não vamos ter aquele ofício, né, do sacerdote lá do antigo Israel, sacrificando animais para apaziguar a ira do Senhor. Agora não. Todos nós, de alguma forma, no corpo de Cristo, exercemos, conforme aquilo para o qual o Senhor nos designa, alguma coisa. Alguns ensinam bem, outros ajudam a levantar o caído. O outro estende a mão em caridade para o necessitado, ou seja, cada um atua conforme o Senhor vai designando. É como um corpo, né? Paulo vai usar, inclusive, para quem não sabe, uma analogia aí que é da filosofia grega. Inclusive, a Faculdade de Direito usa disso também para designar uma imagem aí, para ficar mais claro para aqueles irmãos da época e até para nós. A igreja se comporta como um corpo. Cristo é o cabeça, todo mundo é membro de alguma forma. Todos os membros que estão em um corpo estão ali por uma função determinada e fazem o corpo ser essa unidade aí tão harmônica, tendo Cristo como cabeça, né? Mas, Felipe, vamos lá, entrando agora nos questionamentos mais históricos. Como é então que o que era termo para designar apenas algo que a pessoa fazia, que era o de guiar, né? O pastorear era aquele que fazia isso, né? Guiava o outro, ajudava o outro ali, o irmão na fé. Como é que isto foi passar a ser um título e até mesmo ganhar ares de sacerdote, e fazendo distinção novamente o que era antes todos sacerdotes reais? Como é que ficou um povão leigo e outro mais destacado, tendo ares de intocabilidade, vamos dizer assim? Como é que isso acabou começando? Antes é importante a gente frisar, né, que sempre quando se trata de pastores, bispos e presbíteros, ele se trata de algo coletivo. Sempre é um corpo, né, um conjunto de pessoas, e não um só que toma a direção, no caso da comunidade local. A gente está falando, né, de comunidade local. Não é um só que toma a decisão, que faz aquilo, que, né, recolhe as ofertas, que a gente também vai falar um tempo, algum dia a gente vai falar sobre isso. Não é alguém que toma, vamos dizer, o governo, entre aspas, da igreja, e sim pessoas, né? Pessoas que já tinham essas características. E com o tempo, né, a gente pode atribuir essa mudança radical a Inácio de Antioquia, né, que viveu ali do ano 35 até o 107 depois de Cristo, né? Ele começa a criar essa doutrina que a gente pode chamar de doutrina do bispo único, né? Que ele começa a colocar sobre uma pessoa só todas as decisões da comunidade. Algo que era para ser de comum acordo ali entre a liderança. Nós vemos, por exemplo, quando há aquela rixa, digamos assim, aquele embate entre os judeus da circuncisão e ali alguns crentes de Antioquia, da Galácia, sobre a questão do rito da circuncisão, né? Se reúnem os anciãos em Jerusalém para tomar uma decisão se eles deveriam ou não se circuncidar. Então, normalmente a decisão era tomada em conjunto, numa assembleia, né, de pessoas mais experientes, de anciãos, de bispos, e não de uma pessoa só. E com Inácio de Antioquia, a posição de bispo é elevada a de presbíteros, e ele começa a ser uma espécie de representante de Deus na Terra. Temos, por exemplo, uma citação que ele diz assim: todos vocês sigam o bispo como Jesus Cristo segue o Pai. Ninguém fará qualquer negócio da igreja sem o bispo. Onde o bispo estiver, ali deve estar o povo. Nunca vocês devem atuar independentemente do bispo e do clero. Olhem o seu bispo como um tipo de pai. Tudo o que ele aprova agrada a Deus. Aí a gente já começa a ver a sementinha, né, do pastor atual, né? Muita gente pode se identificar.
aqui, né? Principalmente quando se trata do sistema de governo episcopal, né? Que tem diferença. As igrejas pentecostais, principalmente, elas adotam o bispo, o sistema episcopal, onde todas as decisões estão sobre a decisão de uma pessoa só, né? Que normalmente é chamado pastor, mas pode ser chamado de bispo, ou ancião, ou apóstolo, né? Normalmente nas igrejas onde ele mesmo funda, ele toma toda a decisão, nunca sai da liderança, não tem eleição e nada. E normalmente é atribuída essa ideia de Inácio de Antioquia, né? Que ele é o representante de Deus, que tudo que ele faz é certo, tudo que ele faz agrada a Deus, é um tipo de pai, uma autoridade espiritual, e nós devemos sempre honrá-lo como alguém que está acima das outras pessoas. É bom deixar também bem claro que quando Inácio de Antioquia fala, né, ele usa sua fala, ele já usa alguns termos como clero, e ele vai também usar aí também bispos. Então a gente vai ter que praticamente voltar um pouquinho. Quem é que vai estar, vamos dizer assim, usando esses termos aí e começando a colocar eles em prática? Alguns historiadores vão atribuir isso a Clemente de Roma, certo? Outro, de novo, o pai da igreja chamado aí, né? O irmão Felipe citou o Inácio de Antioquia, e um pouco antes aí do Inácio, nós vamos ter Clemente de Roma, né? Ele já morre ali ao raiar do século II, exatamente ali mais ou menos no ano 100. Ele é o primeiro a fazer essa distinção de que existia diferença entre leigos e ministros, mas realmente como casta, até porque na igreja primitiva, na igreja apostólica, ainda que estava com os apóstolos ali, não existia essa diferença entre pessoas mais elevadas, a outra é mais... Não existia essa diferença. Inclusive, Paulo vai apenas usar termos para aqueles que se ofendiam com tudo, né? Não queria comer aquilo porque era pecado, não queria vestir aquilo. Paulo vai chamar apenas eles de fracos na fé, ou seja, eles eram fracos porque eles eram de entendimento pequeno, né, sobre determinadas questões, e se ofendiam facilmente com algumas coisas que não eram ali para os cristãos proibido. E Paulo não vai dizer que eles eram menores, eles eram apenas fracos na fé, mas a fé era una, era a mesma. Já o Clemente de Roma, aí, né, algumas décadas depois dos apóstolos, já vai estar fazendo distinção entre os leigos, né, aqueles que não entendem, ele não entende, deixa eles lá. E nós aqui que somos o cara, né, e entendemos tudo aí das escrituras, e nós vamos aí ministrar a eles. A gente pode atribuir a Clemente de Roma, né, ali da igreja ocidental, a gente pode dizer assim, a criação do clero, né, a separação do que eu falei do corpo, né, antes era um corpo só, guiado por uma cabeça, eu ia falar Cipriano, vem Clemente de Roma e divide, né, mutila o corpo de Cristo e coloca uns acima dos outros. Vem Inácio de Antioquia, já no Oriente, e coloca, né, sobre esse corpo, né, ali especial, uma pessoa acima. E essa doutrina do bispo único é responsável pela criação do papado, como nós conhecemos, né? Que é algo bem natural, né? Se eu coloco uma pessoa acima da outra, vai ter uma pessoa acima dela e, né, sempre um até chegar numa pessoa que manda em tudo, né? Eram primeiro bispos da cidade, depois bispos da região, que eram os arcebispos, até chegar no bispo, né, patriarcas, e depois o bispo de Roma, né? Então sempre essa hierarquia que é tão criticada, ou melhor, tão aceita por muitos protestantes, né, pentecostais, que tem que ter uma pessoa acima, ela acaba fomentando uma das doutrinas mais criticadas por eles, que é o do papado. Senhor, mas eu estou acima da média. Você está acima da média? Isso não vem de gente fraca. Deixa eu deixar aqui, né, Felipe, para o ouvinte uma distinção clara de algumas coisas, porque eu sei que alguém pode estar ouvindo, pode estar meio perdido. E quem são essas pessoas? De onde está saindo? Eu nunca ouvi o nome desses discípulos. Gente, nós tivemos aí um período da igreja que são chamados, né, o período apostólico, quando ele não estava ainda vivo. Pedro, Tiago, né, Paulo, né, que vem depois, Barnabé, que é o chamado período apostólico, ou seja, a igreja estava sendo ali cuidada e ensinada por pessoas que tiveram contato com o próprio Jesus ainda, né, quando na Terra, e essas pessoas vão estar ali cuidando daqueles que vão convertendo-se a Cristo, né, mesmo depois da ressurreição e assunção de Cristo, e ascensão de Cristo. E o que acontece? Nesse período é chamado período apostólico. Só que, claro, Pedro
Tiago foi logo martirizado juntamente com outros, e vão morrendo, vai chegando o período, até mesmo aquele que não foi martirizado, que é o caso do João, né, alguns dizem ser o João apóstolo, enfim, vai ter controvérsias, e em outro momento podemos falar disso. O próprio João que chega a morrer de velhice, mas vai morrer. Quem é então que vai estar cuidando, que vai estar ensinando esse povo? Ainda haverá cristãos, ainda haverá conversão. Aí vai começando um certo problema. Eu falo problema já na minha interpretação, que vai começando a entrar pessoas que não eram daquele ambiente judaico, que foi de onde o próprio Jesus, né, vai surgir, e ele mesmo fala até a expressão algumas vezes, a salvação vem dos judeus, pessoas de outras nacionalidades, de outras regiões, de outras culturas, começam a converterem-se, e claro, alguns vão ganhando muito mais proeminência, porque vão passando a ensinar, né, no meio dos irmãos, vão passando a ser guias, cuidar, né, o famoso pastor lá de Efésios 4:11, e essas pessoas, elas têm a sua carga cultural, que elas vão estar trazendo para dentro do convívio com os irmãos. Essa carga cultural, ela também está impregnada com as noções da religião, a qual eles deixaram para trás quando converteram-se a Cristo. Essa carga cultural são as primeiras sementes lançadas dentro ali da igreja, para que comece a acontecer essa distinção entre pessoas leigas, né, pessoas não leigas, porque lembrem, fica bem claro aí na cabeça do ouvinte, não existia sacerdote, não existia templo, não existia local religioso, um local sagrado. Cristo era a razão deles de estarem reunidos, de estarem aprendendo um com o outro, de estarem agora tendo uma vida nova. A razão toda era Cristo. E Cristo os ajuntava nesta razão, né, debaixo desta razão. Fique bem claro, os apóstolos morrem, agora pessoas diferentes começam a adentrar a igreja e começam a ficar proeminentes, começam a ficar mais, vamos dizer assim, destacadas. A essas pessoas, eles vão estar exercendo o chamado bispado, né, episcopado, vamos dizer assim, que é o quê? Está cuidando da igreja, né, ensinando, e como os apóstolos faziam. Mas é dessas pessoas também que vão surgir ideias um pouco controversas, como é o caso do Clemente de Roma, recitado. Depois dele nós vamos ver aí que ele vai criar essa distinção entre pessoas, né, que são leigas, e tem uma classe ali que é um pouco melhorzinha, mas quem vai divulgar essa ideia é o Tertuliano com o outro Clemente, Clemente de Alexandria, porque o Tertuliano e o Clemente de Alexandria, eles sim eram bons de pena, né, e escreviam, e de tanto usar a palavra clero, eles que popularizaram a palavra. O clero é a turma que domina as escrituras, é a turma que aprendeu com os apóstolos e que vai repassar para a gente aí os ensinamentos. Para quem não sabe, vamos lá na origem. A palavra clero, ela é do grego, né, e vai estar tendo essa ideia de herança, de legado, exatamente porque esses homens agora estavam à frente da igreja, eles eram, vamos dizer, que é a herança dos apóstolos, né? Quem não aprendeu diretamente com o apóstolo, mas aprendeu com alguém que teve contato direto com os apóstolos agora já falecidos, já mortos. E por isso que a palavra clero passa a distinguir essas pessoas que tinham mais conhecimento daquele povão que não estava, né, ainda, vamos dizer assim, tão sábio aí nas escrituras, não tinha tanto domínio. Que fique bem claro aí para o nosso ouvinte para fazer essa distinção. É por isso que essas pessoas, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Tertuliano, vão estar sendo chamados de os pais da igreja, né? Porque vão estar começando a organizar a igreja no modelo institucional como ela tem agora, por exemplo, esse formato aí, né? Como instituição. Eu costumo dizer que são pais da igreja católica. É porque muita gente acaba atribuindo, vamos dizer, uma autoridade aos escritos dos pais da igreja, né? A patrística chamada, né? Ao corpo patrístico, como se tivesse como se tivesse uma base bíblica, como se fosse a própria escritura. E eles são importantes até certo ponto, né? Porque através deles nós podemos saber algo. Eles são importantes para a história, né? Quando nós queremos saber como as pessoas pensavam na época, quem criou certa coisa, né? Quais as influências que eles tiveram e como nós entendemos e conceitos que nós temos hoje, muitos a gente pode puxar de lá deles, né? Eles começam a criar. Para muitos eles são os defensores da igreja, que
e impediram que muitas heresias entrassem, né, na igreja, eles que impediram que o diabo destruísse a igreja, mas também são responsáveis por muitas heresias, né? Eles combateram uma e criaram duas. Até porque eles mesmos não dançavam a mesma música, né? Muitos criticavam uns aos outros e tal, discordavam de muitas coisas. E fique bem claro isso também, Felipe falou, é importante porque não existia uma certa unanimidade e cada pessoa em cada localidade dirigia uma congregação, né, vamos dizer assim, responsável por um grupo de irmãos que acabava, claro, desenvolvendo ideias ali diferentes uma da outra. E que, como eu falei anteriormente, geralmente essas ideias elas eram oriundas do ambiente religioso de onde essas pessoas vieram, ou de onde elas tinham contato próximo, né? Ali nas regiões já que não era mais Israel, nas nações ali ao redor. Nós vamos ter, por exemplo, Paulo citando, aliás, Paulo não, né? O apóstolo João citando na sua terceira carta uma pessoa que era o Diótrefes, lá na terceira carta de João, lá no versículo 9 e 10, porque é igual Judas, não vamos ter capítulos, é bem curtinha. Você lê em 2, 3 minutos no máximo. E ele cita esse homem porque esse homem queria mandar, ele queria expulsar do meio do convívio dos irmãos qualquer um que ele não gostasse da cara. E João vai repreender essa pessoa. Porque esse trecho, se você for pegar a terceira carta de João, lá nos versículos 9 e 10, você vai ver como o apóstolo ele vai repreender este homem que estava... Olha só como esse homem ele vai já se querer mandar ali nos irmãos, como se fosse aos moldes da religião pagã, das religiões pagãs ao redor, onde o sacerdote mandava tudo. Às vezes, em algumas religiões, o sacerdote local, ele era um juiz local, ele era o governante local, ele era literalmente o representante do povo em todos os aspectos. E esse homem estava trazendo esse molde ali para o convívio, né, de alguns irmãos, e o apóstolo João vai repreendê-lo, porque ele queria fazer isso. Ali já estava querendo se plantar uma certa hierarquização. E o apóstolo João, opa, para aí, esse homem aí, para ele, que ele não está certo fazendo dessa forma. Exatamente porque, como vamos repetir novamente, na igreja primitiva não existia distinção entre grande, pequeno, não, fulano é mais ungido, esquece isso, isso não existia na igreja primitiva. E toda vez que você olha para um texto lá, achando que o apóstolo Paulo, ele era um super obreiro, né? O Pedro era, não, eles mesmo não se denominavam, se classificavam assim. O próprio Paulo chega a usar uma expressão, né? Dos pecadores eu sou o pior, eu sou a lástima, então não se baseie em mim. Pedro também, ele vai dizer que ele é um presbítero. Lá na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz que vocês são presbíteros e eu também sou um, como vocês. Né? E é importante a gente frisar isso, porque a igreja primitiva era um grupo sem sacerdote, sem templo, né? Algo que vai chocar muita gente, e sem sacrifício, até porque essa ideia, há uma ligação muito profunda entre sacerdote e sacrifício. O sacerdote ele vai oferecer um sacrifício, né? Para isso que eles foram eleitos na antiga aliança, para oferecer os sacrifícios, as oblações pelo pecado. Se nós dissermos que ainda temos sacerdotes, nós automaticamente necessitaríamos de sacrifício, né? E a gente está basicamente cuspindo no sacrifício de Cristo, né? Que já se ofereceu como um sacrifício perfeito de uma vez por todas, como diz Hebreus, e não precisa mais de sacrifício, ou seja, fica claro que nós não temos mais sacerdote e nem precisamos, né, de sacerdote, até porque o caminho para o Pai está aberto. E fique... às vezes fica aquela dúvida aí no cristão que pergunta assim, poxa, mas aí, né, sempre o pessoal usa muito o termo sacrifício aqui na igreja evangélica mesmo, é super comum, né? Nós vamos aí um dia falar sobre, e o nosso próximo tema já arrisca novamente nisso aí. O que acontece daqui para frente, independente se, não, porque eu dei aquela oferta, foi doída, por isso foi um sacrifício. Tá chamando de sacrifício porque tu quer, e deu alta porque também tu caiu na lábia de quem te pediu, mas aquilo não pode ser classificado como um sacrifício. Temos que parar, e é bom para quem está ouvindo agora, né, trazer isso aí à memória, temos que parar de estar, vamos dizer assim, ridicularizando esse termo, né, até porque a palavra sacrifício ela remete ao ato da cruz feito por Cristo, de forma definitiva, para que não se houvesse necessidade mais de circunstanciais novos
sacrifício acontecendo, certo? Falando nisso, vamos citar um outro pai da igreja, né? Como diz a minha avó, um outro bonitinho que deu também trabalho, trazendo ideias que modificaram e acabaram pavimentando o caminho para que essa figura, o pastor, se tornasse o que nós conhecemos hoje, que é o Cipriano de Cartago. De novo, esse outro homem, né, proeminente ali em palavras, como também é considerado hoje pai da igreja, só que ele vai fazer uma coisa bem esquisita. Ele vai estar reforçando de que, assim como os antigos judeus tinham sacerdotes, era preciso a igreja também ter estes ministros, para poder estar, né, intercedendo, fazendo coisas para o povo que não conseguia fazer. E ele vai reforçar isso, querendo usar o Velho Testamento como base, né, o Cipriano de Cartago. Inclusive tem um autor que cita bastante ele, a vida dele, esses procedimentos, que é o James Hastings Nichols, né? De repente, quem quiser procurar aí, se aventurar, James Hastings. É bem parecido com a escrita, com a fala, e ele vai falar que o bispo não poderia, né, ser cobrado de ninguém. O Cipriano de Cartago diz isso. Ele vai dizer, não, o bispo só presta contas para Deus, não mexe no cara. Ah, mas ele adulterou com a mulher. Não, ele só presta conta para Deus. O Cipriano de Cartago, ele praticamente vai ser esse pai da igreja, né? Eu até falo sempre pro Felipe que eu não gosto muito desse termo, mas é como a história chama esses homens. Famigerados. Eu sou famigerados pai da igreja, e ele vai dizer que o bispo é ele que vai dar esse caráter de intocabilidade, né, para o bispo. Ele não poderia ser repreendido por irmãos comuns, né, irmãos aí leigos, como era chamado. Ele vai ser o cara que vai só prestar conta para Deus. E, ou seja, o Cipriano de Cartago, ele começa a pavimentar o caminho para que de fato se consolide o que é chamado agora de clero, mas clero no sentido que nós conhecemos, né? Os líderes eclesiásticos que estão acima, ou vamos dizer assim, distintos, né, do povo. Hoje em dia, os sacerdotes, principalmente católicos, eles não vão falar mais acima, né? Eles dizem, não, só somos distintos. Eles não estão mais adotando o termo acima para não ficar e soar muito ofensivo, né? Politicamente correto. Dessa forma. E é esse homem, Cipriano de Cartago, que vai estar lançando aí a base para intocabilidade, né, do bispo, do líder da congregação, não ser alguém questionável. E o que tiver que se fazer, ele mandou fazer, tem que ser feito. O Inácio de Antioquia vai estar reforçando essa informação anteriormente ao Cipriano, né? Então não tinha como praticamente fugir, né? Já tinha todo mundo meio que concordando ali, tanto no passado quanto contemporâneo a eles ali, porque era muito conveniente. Imagina você estar à frente da congregação e alguém está dizendo que você é alguém que é um pouco acima, melhor, né? Destacado. Uma coisa legal, é você mesmo, né? O Senhor me incumbiu dessa responsabilidade. A gente tem que frisar, né, para os irmãos, que esses pais da igreja, eles eram muito bons no papo, como se diz aqui, né? Eles eram oradores, eles eram mestres de retórica, então eles conseguiam convencer muito, e eles escreviam bastante, né? E eles produziam muito conteúdo, e eles traziam as suas filosofias, né? Já que a gente está atacando pedra no túmulo do Cipriano, né, também a gente pode acreditar a ele a ideia de uma porção do rebanho, né, de Deus, de Jesus, seria entregue individualmente a cada pastor, né? Muita gente acredita que quando chegarmos no céu, a gente vai, né, serão cobrados os pastores, né, e aí vão falar, cadê o teu rebanho? E aí vamos chegar no céu e vamos olhar, cadê? Eu sou do pastor fulano, né? Ele que me ganhou para Cristo, então vou lá para o rebanho dele. Mas espera aí, quem me discipulou foi o outro, então eu vou para o rebanho do pastor fulano. É aquele pastor que não teve rebanho nenhum, não teve nenhuma ovelha, coitado, né? Aí pode até ser lançado no lago de fogo. É algo muito comum, né, esse pensamento. Muita gente acredita nisso como uma doutrina real, né? A gente está até brincando aqui, mas muita gente acredita nisso como uma doutrina real, que vai ter esse momento que os pastores vão ser requeridos. Lembro eu da minha infância, lá em 1900 e antigamente, que se cantava isso naqueles louvores ainda no LP, né? No disco antigo de vinil. Se cantava um louvor que eu não lembro de quem era, né? Quando chegar no céu, o Senhor ia requerer, né, dos pastores as almas que lhe foram incumbidas.
Ou seja, tem gente que canta isso porque acredita piamente que isso é uma doutrina escriturística, e nós sabemos que não é. Tem gente que acredita que vai ter até telão passando a vida dele lá, para ver o nível, às vezes, né, daquele nosso tema lá, no nosso primeiro tema, da doutrina paralela que não tem nas escrituras, mas que muita gente acredita que está lá. Bem, falando ainda lá do Cipriano de Cartago, falando aí ainda do Cipriano de Cartago, só para fechar deste homem e jogá-lo de volta na cova, é ele que organiza aquela hierarquia. Ele não só vai dar mais ainda blindagem à figura do bispo, tornando literalmente alguém mais elevado que a própria congregação, como ele vai também criar a hierarquia que nós conhecemos hoje muito bem nas igrejas protestantes. O bispo, ele é maior do que o presbítero, que é maior que o diácono, que por sua vez é maior do que os irmãos leigos, ou seja, o irmão que não vai estar tendo esses títulos. E isso vai fazer com que, a partir deste ponto, isso daí já está, né, século IV, muita gente queira fazer parte do meio clerical, né, que isso daí. Mas e qual é também uma das motivações do porquê muita gente queria fazer parte do meio clerical? É que nessa época, ainda já aí no século IV, o imperador Constantino, lá um pouco antes, tinha abonado os impostos de quem era ali do clero. Aí pronto, né? Os olhos de quem já não queria pagar imposto brilharam. Opa, vou me converter que eu vou virar alguém lá da igreja. Parece até pessoas fugindo de uma vida, né, de crime e querendo se esconder atrás da capa de crente. Os anarcocapitalistas rapidamente aceitaram Jesus e decidiram inclusive, um chamado, né? Tem historiador que diz que houve um boom aí de conversão quando o imperador Constantino vai dizer que os bispos não serviriam ao exército, né? Opa, dispensa os caras aí. Eles não teriam obrigações no sentido de serviço público, porque tu tinha em Roma que tirar algum tempo da tua vida para prestar certos serviços públicos, então eles estariam isentos também e não pagariam impostos, que era inclusive um benefício dado aos sacerdotes pagãos e agora dado aos bispos da igreja. Então muita gente começou literalmente uma corrida para converter-se ao cristianismo ali. Claro, nós sabemos muito bem que esse tipo de conversão vai trazer gente para dentro do convívio dos irmãos que novamente não vai ter tido uma conversão real, um entendimento, uma mudança de consciência para entender quem é Cristo, o Evangelho. E, claro, foi minado novamente a igreja com um monte de ideias de pessoas entrando e trazendo concepções das religiões ali locais em Roma. Constantino, aliás, com Constantino, a igreja ela começa a se apoiar no Estado, né? Até a divisão ali de regiões, né? Vamos dizer que as igrejas eram abertas de qualquer modo, né? Sem ligar muito para a questão das províncias e tudo. Quando vem Constantino e eleva o clero ainda mais, a gente está falando de antes de Constantino já era separado, né? Constantino basicamente os faz reinar junto com ele, né? Transforma eles basicamente em senadores, com todos esses benefícios e tal, poderia usar o transporte público, né? Tanto que ele patrocina o Concílio de Nicéia, todo mundo pode ir, às custas do Estado, lá nós podemos falar, né, no episódio exclusivo sobre o Concílio de Nicéia, né? Com certeza vamos falar. Ele é responsável por elevar ainda mais, né, o clero e a essa junção, né, do Estado com a igreja. O Cipriano de Cartago, ainda citando este homem, ele que vai fazer essa insistência, né, de copiar o modelo romano de organização, né, de governo para aplicá-lo à igreja. Não, o bispo tem que estar aqui em cima, aí abaixo dele vem o presbítero, porque aí ele começa a criar um modelo literalmente piramidal ali para se governar a igreja. Uma vez que, inclusive, até as regiões onde as igrejas eram responsáveis, porque já estava acontecendo desde Inácio de Antioquia uma mudança para que o bispo ele fosse responsável também por áreas inteiras. E isso aí começa a acontecer de forma bem gradual, inclusive só vai se consolidar lá na Idade Média,
né? E depois a gente vai chegar lá, em que o bispo ele ajeitava ali, e como não tinha alguém proeminente ao ponto de ser um bispo numa outra congregação, ele corria para outra para ajudar na outra localidade. Isso vai fazer com que o modelo romano, uma vez já sendo aplicado na política romana, no governo romano, seja copiado por esses pais da igreja para se aplicar ali, dizendo, não, bora colocar o bispo responsável por esse local, e esse local, e esse local, e ele vai coordenar os presbíteros locais. Pelo menos até aquele momento o presbítero ainda era presbítero mesmo, né? Porque hoje em dia presbítero é um cargo, e tem menino aí de 20, 30 anos com o nome presbítero. Sendo que, para quem não sabe, presbítero ele era alguém literalmente já idoso, porque ele era alguém experienciado, alguém com hombridade, né? E ele era alguém que tinha propriedade para falar das experiências da vida, porque ele já viveu. E é esse que, inclusive, é a palavra presbítero, né? No sentido de ancião mesmo. Tanto presbítero quanto ancião vai significar a mesma coisa, né? Só que ancião é uma tradução e presbítero é uma transliteração, né? O grego é presbíteros. Tanto que a palavra, o radical é prebis, né? E significa exatamente cans, que é cabelo branco, uma pessoa grisalha. Ou seja, já indicando um ancião, uma pessoa idosa, experimentada, não qualquer pessoa ali que está só abaixo do pastor, né? Como muita gente diz. O modelo, então, ali institucionalizado agora, já porque o Constantino ele vai estar, vamos dizer assim, aliando-se à igreja, né? E os bispos, claro, agregam-se a ele. Lembram, ali já não tinha mais apóstolos. Estamos falando agora aqui do século IV. Estamos já quase chegando a meados do século IV e apóstolos já não tinha mais. Então, aqueles que estavam na frente, vamos dizer assim, das diferentes igrejas ali, nas diferentes localidades, eram pessoas que não tinham mais essa carga, né, de ensino como os apóstolos tiveram, como aqueles que os apóstolos ensinaram tiveram. E já estava bastante, vamos dizer assim, mesclado com a cultura e a religiosidade local, até mesmo a noção, né, de quem estava à frente. Nós sabemos muito bem que as religiões locais elas tinham também a questão do sacerdócio, né, muito forte, inclusive. As religiões ali que estavam em Roma, para quem não sabe, Roma ela não era tão, vamos dizer assim, ávida a tentar apagar a cultura local. Ela só queria mesmo que tu pagasse seus impostos, obedecesse o imperador, mas ela não ia se preocupar em estar te tirando a tua religião, tua língua. Então existiam até mesmo várias religiões diferentes em Roma. E muitas dessas influências ali acabaram adentrando o que era chamada igreja, até porque nós vamos ter cristãos que, como eu falei, convertiam-se porque era agora conveniente ser cristão no período do Constantino, porque o cristão ele ganha desconto nos impostos. Se ele for do clero ainda, ele vai nem pagar imposto. É bom ser cristão. Então, é uma vantagem. Muita gente ociosa, religiosamente falando, começaram a dar ideias, inclusive nesse período. Nós vamos ter aqui, tá? E alguém se de repente se ofender, mas não se ofenda porque, infelizmente, é história. Nós vamos ter, por exemplo, em Roma, o culto a Ísis. A deusa Ísis ela é importada do Egito, bem antes, claro. Como era mais ou menos a celebração a Ísis. Colocava-se ali a imagem de Ísis no andor, 4 pessoas ali carregavam ela, e passando pela rua, né, as ruas de Roma, o povo jogava pétalas de rosa de cima dos telhados, ou então das casas quando lá tinha um andar mais alto, e o povo ia celebrando, né, ia dançando, ia cantando a Ísis. E nós vemos, infelizmente, esse modelo sendo adotado depois pela igreja para a celebração de culto a santos, principalmente, por exemplo, a Maria, né, nas diversas imagens que se foi adotando e títulos que ela foi ganhando no decorrer da história, né, que é a da chamada procissão. E isso vem aí bebido da cultura romana e foi só transportado, né, revestido com roupagem cristã. Só para encerrar essa parte da cultura, né, senão a gente vai acabar esquecendo o tema principal. A gente falou, né, muitas das pessoas eram influenciadas pela cultura. Tu falou do culto de Maria, né, que vem da Ísis, do Egito. Lá no Egito é onde surge essa ideia de Maria, mãe de Deus, porque era muito comum para o povo da época. Ora, a gente já tem aqui uma deusa que carrega um menino Horus no colo, né? Nós já temos essa ideia de mãe de Deus, um menino que já é Deus, né? Inclusive Jesus vai criança ao Egito, né? Só uma curiosidade interessante. E lá se surge essa ideia, porque para eles é muito normal.
Já em Antioquia, que não tem nada a ver, essa ideia vai ficar muito ruim, vai ter uma disputa teológica muito forte ali, naquele que a gente chama de terceiro concílio ecumênico. Porque para os antioquianos era muito difícil conceber essa ideia, eles eram mais literalistas, né? Como Jesus pode ser Deus e ter uma mãe, já para os egípcios não, é normal. Então, para muitos, essa ideia de hierarquia, de pastor, de presbítero, de sacerdote, pensa, o cristianismo não tem basicamente nada, né? É muito pobre, digamos assim, na sua ideia pura. Não tem sacerdote, não tem templo, não tem liturgia, não tem louvores, a gente pode dizer, instrumentos e tudo. E as pessoas saem de uma religião que tem incenso, tem padre, ou melhor, sacerdotes com roupas espalhafatosas e local sagrado, procissões e festas e santos, e local sagrado, uma grande mitologia, né? E aí começa a se aderir também a ideia de santos e tal. Eu poderia se dizer que uma das coisas que se sentia, vamos dizer assim, saudade, né, daqueles que convertiam ao seu cristianismo era justamente desse sacerdócio, né? Aquele que era responsável pela espiritualidade da nação. E o cristianismo, como bem falou aí, Felipe, não vai ter isso. Cadê o sacerdote? Não tem. Onde é que a gente vai fazer a festividade, o culto? Não tem o templo? Não tem templo. Não tem local sagrado. Ou seja, como eu falei anteriormente, a razão toda era centrada em Cristo, o cabeça da igreja, né? E toda, inclusive até as promessas, né, para aqueles que são cristãos agora, não era como o antigo Israel, para a terra, né, para cultivar a terra, para fazer a terra ser produtiva. Todas as promessas eram tudo para o porvir, para o futuro, para a vida que ainda viria, para quando todas as coisas se fizessem novas. Então era muito vago para aqueles que estavam convertendo-se ao cristianismo. E aí quando chegava, cadê o sacerdote? Tem um fulano ali que ensina a gente, mas aí quando ia com essa pessoa, geralmente ele não se considerava sacerdote. Muita gente ficava meio que perdida, né? Nossa, mas ser cristão é isso? Porque não se cobrava muito mesmo, não tinha isso. Porque é aquilo, é a liberdade que Cristo deu, é essa, né? E essa pessoa não devia só usar essa liberdade para estar se extraviando aí nos seus desejos aí carnais. E o povo sentia falta, tem essa nostalgia, né? Não tem templo, não tem sacerdote. E, infelizmente, essa nostalgia acabou trazendo para dentro do cristianismo esses conceitos, né? De sacerdotes, pessoas mais elevadas, começou a se formar aí um clero, literalmente distinguindo pessoas dentro do corpo de Cristo. Você não tem valor, é porque são cegos. Não é porque a sua unção não vem de cima, é porque eles são de baixo. Quem é de baixo tem dificuldade para receber quem é de cima. Então, David, a gente já falou bastante sobre a patrística, né? De como eles se consideravam, como se criou, né, essa ideia de bispo único, essa ideia de presbíteros, como eles se transformaram em sacerdotes, mas a gente ainda não falou da figura central, né, que é o pastor. Quando que eles começaram a ser chamados de pastores, que nós chamamos hoje em dia, né? Como surgiu esse cargo, pastor? Aí que nós vamos ter que entrar numa outra coisa, né? Porque nós vamos olhar para a história no passado, encontrar os termos que nós conhecemos na Igreja Católica, né? Padres, bispo é usado, né, até hoje também. Como é que parece que o padre é muito mais achegado ao povo do que o bispo. O bispo parece ser aquela coisa meio longe, né? E aí, de onde surge o pastor? Do nada brota o pastor. Aí nós vamos ter que chegar aqui já para o final da Idade Média, né? Ali, reforma protestante acontecendo, começando o período do Renascimento, as novas ideias estavam pipocando. E eu acho que é bom também fazer uma rápida distinção. Quem sabe um dia a gente faça aí um episódio só sobre a reforma protestante, quando for realmente perto do período da reforma. Naquele período que aconteceu a reforma protestante, Lutero, Calvino e outros, eles não têm vamos dizer assim, a vantagem do tempo. Aliás, eles não têm a vantagem de serem alguém especiais, né, que fizeram reforma que outros não tiveram coragem de fazer. Outros tentaram antes, mexer em dogmas, mexer na própria igreja, só que o que ajudou, por exemplo, Lutero e Calvino foram circunstâncias naquele momento, que fique bem claro isso, certo? Alguém protegeu, poderosos estavam do lado dele, enfim. Bem, quem populariza o termo pastor é João Calvino. Para quem de repente aí está ouvindo não gosta nem do calvinismo, mas é ele que vai estar trazendo praticamente o termo pastor. Por quê? Porque até aquele ponto, com o catolicismo, por exemplo, no século XVI, se usava muito o termo sacerdote.
o pároco, como era chamado, né, o padre local, era o sacerdote local, ele era chamado assim, inclusive em nome da igreja, era ele quem liberava e ministrava casamentos, uniões de donos de terra, propriedade, enfim, desde que, claro, fosse conveniente para a igreja em Roma, tinha tudo isso. Mas e para distinguir na Reforma Protestante, poxa, vamos chamar aqueles que estão agora presidindo, né, as igrejas protestantes de padre, de pároco, é estranho. Então Calvino não gostava, aliás, de sacerdote, ele não gostava do termo, então ele começou a usar o termo pastor, exatamente para tentar fazer uma volta, né, ali para aqueles que, vamos dizer assim, estavam em Israel ainda no Velho Testamento, né, e coordenavam, gerenciavam, serviam de juízes também no meio do povo. Para quem não sabe, o período dos juízes não foi só até o primeiro rei de Israel, ainda continuou tendo juízes locais para resolver demandas locais, e em algum momento eles eram chamados de pastores, como uma alusão à imagem do pastor que cuidava de ovelha e tudo. E aí é tentado fazer um resgate desse termo lá com Calvino, e ele começa a popularizar o termo. Chegando nos ouvidos aí de Lutero, é claro, também Lutero aprova esse termo, né, para fazer uma distinção. E o que é legal da Reforma é que eles tentam dizer novamente aquilo que a igreja tinha esquecido, que o Cipriano de Cartago, infelizmente, pisou em cima, o Inácio de Antioquia também pisou em cima lá nos primeiros séculos, que era de dizer que a igreja toda era composta por uma nação de sacerdotes. Calvino dizia isso, Lutero dizia isso, mas só diziam, tá? Eles mesmos não acabaram realmente colocando em prática isso. Por quê? Porque eles começaram novamente a fazer igual na Igreja Católica. Eles diziam que era melhor ter alguém que tomava a frente das reuniões. Aí começava o momento da ceia. Aí ele dizia, não, mas se deixar na mão do povo vai virar uma bagunça. Aí ele começou a designar de novo pessoas à frente. E foi questão de... Não foi uma geração, não precisou passar uma geração. No mesmo período de Lutero, de Calvino, essas pessoas que estavam à frente já tinham, de novo, essa pincha de sacerdote. Não tinha... Historiadores aí, se você for pesquisar, vai falar isso. Já tinha essa pincha de sacerdote. Tanto que quando aparecem pessoas que discordavam deles, eles apoiavam a perseguição a esses grupos. O Lutero também gosta do termo pregador, né? Que nós ouvimos muito nas igrejas pentecostais, né? O pregador da noite e tal. E ministro, né? Enfatizando aí a atribuição que ele tinha, né? Que era ministrar os casamentos, os batismos, e principalmente a ceia, né? Essa ideia de bispo, presbítero, está sempre ligado a quem pode, a quem tem o poder de tornar o batismo verdadeiro e de transformar, né, os elementos da ceia do Senhor em corpo e sangue de Cristo, né? Para os católicos, para alguns protestantes também, né, de ter essa consubstanciação. Atualmente a gente vê todas essas atribuições novamente em uma pessoa só, né? Que no caso é o pastor aí pentecostal, protestante. Inclusive, falando do sacramento dentro da concepção denominacional, no sentido de Santa Ceia, né? Só quem pode ministrar é o pastor ou presbítero local, quando este está designado pelo pastor. Batismo em águas, né? Não, se não tiver o pastor, ninguém pode fazer. E se for feito por um presbítero, ele foi designado pelo pastor para fazê-lo. Ou seja, ainda mantém-se dentro do protestantismo essa pincha, né? Essa coisa do cara que é distinto, mais alto, mais elevado do que os outros. Inclusive, na época do Lutero, é quando aparece um outro povo também aí, junto com a leva, né, da Reforma Protestante, estava surgindo diversos povos que começaram a discordar do poder centralizado em Roma, né, ali na forma de Igreja Católica. Vão discordar, por exemplo, de que deveria se reformar, mexer a tudo, e voltar mesmo ao modelo como era lá na igreja primitiva. Não tinha distinção entre pessoas, todo mundo era sacerdote de Cristo, que eram os anabatistas. Os anabatistas ali começavam a invadir feudos e para destituir, eles queriam deshierarquizar a sociedade, ali no período da Reforma. E eles entravam e tiravam as pessoas de lá, tiravam do poder o senhor feudal, e Lutero não gostou muito dessa história não, né? Ele vai acabar se aliando a poderes temporais e vai, né, fazer sinal positivo para que se chacinassem os anabatistas. Espada realmente correu ali
correu solta no pescoço de Anabatista ali com a aprovação de Lutero. Os anabatistas é bom a gente saber diferenciar os grupos, né? Porque a gente não vai ter anabatistas puramente, né? O termo anabatista ele é dado a pessoas, ou a grupo de pessoas que tinham dois tipos de pensamento, basicamente, né? Que eram contra o Estado, a união de Estado e Igreja, né? Que é algo super comum para a gente, né? O conceito de agora travou. Agora eu não consigo falar Laicidade. O conceito de Estado laico, laicidade, beleza. O conceito de laicidade, né, que é algo muito comum para a gente, mas para a época era revolucionário. E também eles pregavam um batismo consciente. Até então, protestantes e católicos eles se batizavam crianças, e anabatistas, pela leitura da Bíblia, eles consideravam que a pessoa deveria escolher ser batizada e se arrepender, né? O arrependimento precedia o batismo. E eles eram perseguidos duramente, tanto por católicos como por protestantes. E dentro nós temos os grupos mais radicais, que pegavam em armas, que tomavam feudos, né? Que queriam proclamar o reino de Deus na Terra via da força, e também os anabatistas mais bíblicos, né? E esses antes, né, eram mais espiritualistas, né? Eles tinham mais revelações e eles eram mais movidos à revelação. Os outros eram os bíblicos. Eles eram pacifistas, eles não queriam tomar em armas, eles queriam fazer uma mudança mais centrada na palavra. Tanto que eles fazem esse tipo de reforma, né? E uma das coisas que eles mais vão contra é o clero, né? Que é a base do poder protestante católico. Então, eles são duramente perseguidos. E como os anabatistas, no caso, o que o irmão Felipe citou, dos dois grupos, um deles, eles praticamente não adotaram a questão do clero e essa primazia, né, do bispo, né, agora no caso chamado pastor, eles não aceitavam isso como sendo algo bíblico, né, e tinham os argumentos bíblicos, claro, para isso. O próprio Lutero não gostou e dizia, inclusive, que era necessário esta doutrina, né, de dizer que existia, né, o homem de Deus à frente de cada igreja, e que a doutrina que os anabatistas pregavam era chamada de doutrina do inferno. O próprio Lutero acabava usando esse termo, né? Doutrina do inferno que esses homens pregam, né? E na verdade eles tentavam, era o que entre todos os grupos ali, essa parcela de anabatistas era o que realmente se aproximava daquilo que era a igreja no início ali apostólica, né? Como a gente até falou no início, os apóstolos não eram alguém acima dos demais, eles não se denominavam assim e não se consideravam assim. Quando vai chegando no período dos pais da igreja pós-era apostólica, entre os séculos 2 e o século 5, né, nós vamos ter pessoas que começam a ter essa noção de que eram diferentes dos demais irmãos, porque eles dominavam as escrituras, porque eles ensinavam, porque eles estavam à frente, e assim vai começando a se criar essa imagem do líder, que inclusive era inquestionável, né? Chegando na Idade Média, como nós já estamos falando aí, já no século XVI, no período da Reforma Protestante, nós vamos ter já os questionamentos de grupos, né, sobre o poder de Roma, mas era em cima das doutrinas aí que estavam sendo pregadas. Lutero vai bater em cima das indulgências, né, de modo pesado, mas ele vai adotar ainda para si todo o resto da roupagem da igreja romana, né? E isso inclui também a questão do sacerdócio, né, ser alguém acima dos demais, para poder manter, de certa forma, como ele mesmo dizia, um controle, porque ele achava que se voltasse ao modelo apostólico, tudo virava bagunça. Ele usava termos desse tipo nessas frases dele. Esse é um conceito interessante, né? Achar que se deixar a igreja só pelo Espírito Santo, a coisa não vai dar certo, né? Precisa da mão humana, precisa de bispos e presbíteros, pessoas acima que tomem o governo. Os anabatistas, eles foram um dos precursores daquilo que a gente pode dizer que é a democracia, né? De votos iguais, de decisão, né? O sistema de governo congregacional, onde a igreja decide as coisas, né? Cada membro tem direito a voto, pode ser ouvido, e todas as decisões estão na congregação. Inclusive, eles vão dar votos às mulheres, coisa que até então era
a mulher foi excluída aí desde o século IV da vida da igreja até os anabatistas, né? Ela só entrava, não podia nem falar, tinha que fazer tudo que o marido manda, era só uma espectadora, né? Não muito diferente dos demais ali, né? Participava um pouco da reunião, mas ela era bem deixada de lado e os anabatistas começaram a dar um pouquinho de voz, né, para ela. Senhor, mas eu estou acima da média. Você está acima da média? Eu estou acima da média, gente fraca. Dando aí fazendo toda essa conversa que nós estamos tendo aqui já mais histórica, vamos se aproximando aí um pouco mais do nosso período agora. Nós temos a imagem deste homem, o pastor, que nós já falamos, né? Ela vem aí embreada com toda essa roupagem do catolicismo romano, não foi desconstruída na Reforma Protestante, que fica bem claro isso. Os reformadores mais famosos, eles vão ainda reforçar praticamente a imagem, né, do homem de Deus que tem que estar à frente da congregação. Agora, no período moderno, Felipe, nós vamos ter o título pastor, inclusive, de modo muito forte. Tem pessoas, por exemplo, que levam o título pastor, eles foram apresentados em uma convenção de pastores, foi lhe dado oficialmente o título, mas apesar disso eles nunca estiveram à frente de uma congregação, ou se sentem, por exemplo, chamados a fazer isso, ou seja, eles não se sentem responsabilizados por cuidar de pessoas, por guiar pessoas, que é justamente aquilo lá do texto nosso lá de Efésios 4:11, né, que é o pastorear. Aliás, eles só estão ali com o título. Eles sentam ali nos púlpitos, né, nos elevados, e são apresentados como pastor fulano de tal, pastor ciclano. E aí, como é que nós vamos agora tratar isso? Essas pessoas são pastores? A diferença entre o que é de fato pastorear e o que é ter o título apenas de pastor? O pastor, como o próprio nome diz, ele deve pastorear, né? Que é conduzir pessoas a Cristo. Pedro, ele vai ser bem enfático quando ele fala sobre os presbíteros, né? Os pastores, os condutores, os guias, que eles devem apacentar o rebanho de Deus. Primeiro a Pedro 5, ele vai falar, né? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, ou seja, não considerava, eu sou apóstolo, estou acima deles, então não existia essa ideia de hierarquia na cabeça de Pedro, de Paulo, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Pedro entendia que se ele estivesse fora do corpo, ou acima do corpo, ele não ia participar da glória que há de se revelar. O 2 diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, é um texto claríssimo. O pastor deve fazer parte do rebanho, né? Fazer parte dessa glória, apacentar com cuidado, com carinho, voluntariamente, dando exemplo de bom ânimo, né? A gente vai citar depois sobre essa questão do pastor ser sobrecarregado, né? Muitas funções que é dado para ele, sendo que na igreja primitiva os dons eram distribuídos para a igreja, não tendo domínio sobre eles, ou seja, alguém que tem cuidado, alguém que ama, alguém que cuida, alguém que não subjuga a pessoa e que realmente foi separado por Deus e cumpre essas características, não simplesmente alguém que tem uma carta de pastor que foi consagrado por uma convenção, né? Eu já ouvi várias vezes, né, em círculos de conversas de pastores, né, da denominação que fazia parte, essa ideia de que pastor tem que ter uma convenção, que pastor tem que estar ligado, tem que ter uma autoridade espiritual sobre a cabeça dele, quando a gente vê que pastor é aquele que cumpre, né? Não precisa nem ser, digamos, consagrado, mas se ele cuida das pessoas, se ele tem essa ideia, né, de guiar a Cristo, né, de conduzir rebanho, ou melhor, conduzir ovelhas para o rebanho de Cristo e não para o próprio rebanho, como muitos consideram, fulano de tal é a minha ovelha. E muitas pessoas dizem, né, eu sou ovelha do pastor fulano de tal, ou sou ou sou da igreja do pastor fulano de tal. Essa ideia vai completamente contra as escrituras. Realmente. E o texto lá de 1 Pedro, citado pelo Filipe, é bem claro, né?
coloca um pedido, né? Pedro roga ali, falando aos irmãos presbíteros, vamos reforçar de novo, presbítero não era um cargo, não era um título, era justamente uma identificação daqueles que já eram experientes, ou seja, um ancião da congregação, era o que estava de fé ali realmente. Tem a minha tradução, ela usa uma que eu gosto bastante, se eu não me engano aqui eu estou na Revista Almeida, ok? Revista atualizada, Almeida, que diz o seguinte: pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Eu quero usar isso aqui para poder reforçar uma coisa. No período apostólico, alguém fica se perguntando, poxa, mas quem tomava a frente? Quem é que dirigia o culto? Quando você faz esses questionamentos, meu irmão que está ouvindo, tu faz porque a tua cabeça está impregnada com o único modelo que você conhece do que é ser igreja, que é justamente o de alguém que está vestindo paletó, do que é ser igreja, não, do que é ser pastor, que é alguém que está vestindo paletó, né, que vai estar abrindo o culto, vai estar orando. Gente, isso daí, na verdade, deveria ser a menor das preocupações para aquele que de fato é chamado a pastorear. Não é estar dirigindo reunião religiosa. Eu sei que sou ofensivo ao falar assim, mas não é. É literalmente guiar pessoas, né, no processo aí da caminhada com Cristo. É isso que aquele que é designado com o dom de pastorear, que fique bem claro, com o dom de pastorear, é chamado. O que Deus te dá é uma designação, não é um cargo, certo? Que fique bem claro isso. E que naquela época todo mundo meio que vai se destacando de modo bem espontâneo. Percebia-se quem era bom na palavra, percebia-se quem era bom para guiar as pessoas, ou seja, pastorear. Era espontâneo, não era designado, feito uma reunião, nós vamos agora aqui orar pelo irmão que vai ser agora pastor, vai ser evangelista, não. Era meio que sendo chamado pelo Espírito ali e designado para isso. Um dos problemas também dessa ideia de bispo único lá, introduzida por Tertuliano, é que o pastor acaba sendo sobrecarregado, né, David? Porque, como eu já falei, a igreja ela era composta por pessoas, né, membros do corpo de Cristo, que cada um tinha uma função. Nós vemos ali em 1 Coríntios 12, onde é distribuído, né, os dons, e eles devem estar sobre a igreja. E Tertuliano e Inácio de Antioquia vem e coloca sobre uma pessoa só basicamente todas as funções do corpo de Cristo. Isso é ruim para a igreja. Inácio de Antioquia que vai jogar sobre o bispo, né, todos os dons da igreja, basicamente, né? Ele vai colocar sobre uma pessoa só. Isso é prejudicial tanto para a igreja, né, que eles se tornam apenas meros espectadores de uma reunião, basicamente um espetáculo, uma peça teatral, e também para o próprio pastor, o próprio bispo, porque ele se sobrecarrega com várias funções, né, de aconselhar, de dirigir, de cuidar de pessoas, de estudar, e isso para uma pessoa só é algo muito destrutivo. Até nós vemos, por exemplo, muitos pastores ultimamente, eles vêm, né, entrado em depressão, eles vêm até cometido suicídio, porque é de fato um cargo que é uma carga que Cristo não deu. O fardo de Cristo ele é leve, e o próprio Pedro ele vai falar, né, que não deve ser por constrangimento, por força, por obrigação, porque ele não deveria ter todas essas responsabilidades, né? O fardo da igreja deveria ser dividido pelos membros e não ficar só sobre uma pessoa só. Isso é prejudicial tanto para a igreja quanto para o pastor. E até uma recomendação bíblica, né, que todos ajudem a levar as cargas uns dos outros. Só que o modelo que nós temos hoje em dia, eu sei que nós vamos estar até adiantando o modelo do tema do próximo episódio. Felipe até falou no início, mas só reforçando para o irmão que está ouvindo distinguir. Nós existem geralmente dois modelos, né? Vamos colocar só dois aqui de congregação. É o modelo congregacional, onde todos os membros ali têm direito a voto, decidem, vamos construir um salão novo, todo mundo vota, vamos. E o modelo episcopal, que é o mais comum aqui no Brasil. O episcopal é o pastor que toma a decisão. Ele diz quem é que vai para o cargo tal, ele diz quem vai fazer coisa tal, ele é quem distribui as oportunidades no culto, ou seja, o modelo episcopal é o mais usado aqui no Brasil. E isso tem feito com que homens se sobrecarreguem a um ponto de fazê-lo adoecer, literalmente.
mentalmente, psicologicamente, fisicamente, né? Porque ele foi colocado naquela responsabilidade ali e ele acha que ele não pode dizer não, né? Que se ele dizer não, quem vai fazer aquele trabalho? Não, mas foi Deus que me chamou, é doído assim mesmo. Não é, irmão. Você que está me ouvindo, não é assim que funciona. Tudo que fazemos e se sofremos no processo é por amor a Cristo, por amor ao nome de Cristo, e não porque o cargo te oprime, né? Num país livre como esse, para se exercer religiosamente qualquer fé, você está sofrendo naquilo que está fazendo, tem alguma coisa errada aí, não acha? Né? Isso daí deveria ser um questionamento para qualquer cristão fazer, né? Porque aqui, não adianta querer fazer paralelo com os apóstolos que sofreram, porque eles sofreram por serem perseguidos e não porque estavam sobrecarregados, né? Até porque, como bem falou Pedro, todos eram raça de sacerdotes reais. E Pedro não está falando isso para agradar a galera, não. Ele está falando uma verdade praticamente deveria ser pétrea na igreja, ou seja, não mudar nunca, mas mudou, infelizmente, por causa das intercussões de outras pessoas vindo com dogmas de outras religiões para dentro da convivência da igreja, aí fazendo com que, achando que pessoas têm que ficar à frente, eles têm que ser mais proeminentes, eles têm que ser mais sábios e mais responsabilizados, e fazendo assim com que se surja uma classe de pessoas, os pastores, no nosso caso protestante, que estão aí morrendo, literalmente. Não é só caindo à beira do caminho, é morrendo mesmo, porque estão sobrecarregados, porque eles só conhecem aquela versão do cristianismo que diz que eles têm que aguentar, morre tu aí fazendo a obra de Deus, né? É assim que é dito. Pois é, David, para finalizar, né, concluindo aqui, a gente pode fazer uma espécie de checklist, né, do que seria, quais seriam as funções bíblicas do pastor e aquilo que ele não deveria fazer, né, que o atual pastor moderno faz e que ele não deveria fazer segundo os moldes bíblicos, e o que ele deveria fazer caso ele quisesse cumprir o chamado bíblico. Isso é verdade. Eu colocaria na lista a primeira coisa: o pastor, vamos dizer assim, o que não é primeiro, né? O pastor, ele não é um mero dirigente de reunião religiosa. Então, a gente vê que lá na antiguidade, né, no começo da Idade Média, com o passar do tempo, o bispo acabou se destacando, né? Acabou se tornando um presbítero especial, que tinha um grande poder, e os presbíteros que ficavam mais próximos do povo. E com o tempo, o bispo começou a se envolver mais com assuntos de política, né? Deixando de lado o cuidado com o povo, que era o que ele deveria fazer. E acabou se preocupando mais com ser uma espécie de administrador. Inclusive, eu conheço vários pastores que talvez não tenha cuidado com a igreja, não sabe muito bem manejar a palavra de Deus, não sabe pregar muito bem, mas se diz que ele é um excelente administrador da obra de Deus. E essa pessoa vai subindo de cargos e conseguindo cada vez mais o respeito ali no meio do clero. Falando nisso, então, tem uma outra coisa que o pastor não é para a nossa lista. O pastor não é um CEO de empresa, né? Que, infelizmente, muita gente está com o título de pastor. Aí é o que eu faço de novo aquela distinção: título e cargo não confirma se a pessoa tem o dom de pastorear. O pastor não é um CEO de empresa, porque geralmente é isso que acontece. O cara é colocado naquele cargo, ele mexe com papelada, ele designa responsabilidades, ele chama, ele manda outro ir acolá para resolver uma congregação, ele assina documento, mas se for realmente colocar na balança e na responsabilidade bíblica do que é ser pastor, naquele mês, por exemplo, ele não pastoreou ninguém. Ele sequer foi pastor, ele simplesmente foi um CEO de empresa, ou seja, ele ajudou a cuidar administrativamente de uma instituição. E no próximo episódio vamos até distinguir isso, né? Mas foi da igreja, não, senhor, da instituição. E nós vamos explicar isso no próximo episódio aí, porque é distinto. O que outra coisa, Felipe, o pastor não seria? O pastor não é mágico, né? Que transforma a ceia, os elementos ali da ceia do Senhor em corpo e sangue de Cristo, ou tem o poder de transformar uma água em uma super água transformadora e purificadora que vai lavar os pecados de uma pessoa. O Lutero vai pegar muito
ideia do ministro, né? Que é a única pessoa que pode fazer isso, e também o padre católico, né? Que só é transformado em ceia, os elementos, ou em Eucaristia, melhor dizendo, quando o padre é ordenado pela Igreja Católica Apostólica Romana, levanta o pão e aí rasga. Nesse momento, Cristo se sacrifica novamente, e aí cria uma espécie de mística, e um abracadabra, uma transformação mágica, que no momento que a água é derramada, aquela pessoa simples passa a ser, né, membro do corpo de Cristo. A gente pode até falar sobre o batismo em ceia no próximo episódio, mas com certeza o pastor não tem esse poder de sacralizar esses títulos. Outra coisa que eu colocaria, e eu acho que para finalizar a nossa checklist, é que o pastor não é aquele que faz a cobertura espiritual. Inclusive a doutrina é essa muito pregada no meio pentecostal, né? Não, você tem que estar debaixo da cobertura espiritual do homem de Deus. Gente, para quem não sabe, no credo oficial, e eu não estou errando, né? Se tiver alguém aqui me ouvindo que é de igreja pentecostal, sabe muito bem disso. Se tem algum pastor afirmando isso de púlpito, né, pregando, o credo oficial das igrejas pentecostais, até onde eu conheço, classificam cobertura espiritual como heresia, tá? Para quem não sabe, né, eu conheço o credo oficial, classifica-se como heresia, mas tem pastor pregando isso como doutrina. Não, vocês têm que estar debaixo da cobertura do homem de Deus. Gente, isso sequer é considerado ali no estatuto, né, da igreja como doutrina oficial. Cobertura espiritual é uma heresia, para quem não sabe. Não, tu tem que ficar para cá que eu oro por ti, aí o meu pastor regional vai orar por mim e o pastor presidente vai orar por ele. Não, gente, ou é Cristo ou é nada, tá? Isso daí não existe biblicamente, essa cobertura. Pastor não é profeta, né? Às vezes a gente acha que o pastor tem que ter o dom da revelação, o pastor tem que ser a pessoa mais espiritual da congregação, o pastor tem que falar mais em línguas, tem que ser a pessoa que mais grita dentro da igreja, cospe no microfone. Nenhum dos líderes, digamos assim, da igreja primitiva tinham essas características. Isso daí é bom deixar claro, porque acho que é uma das coisas que estes homens que estão agora na frente com esse título pastor são mais cobrados, né? Porque tem todo um estereótipo, né, em cima da figura do pastor. É o cara que faz mais, que é mais, que ora mais. Gente, é uma pessoa normal, tem vida, tem família, tem que viver, e infelizmente não se aceita nem, por exemplo, que ele saia de casa de modo mais confortável, por exemplo, para ir em um banho com a família, né? Até nós vemos aí postagens, algumas bem ridículas, colocando textos reclamando porque o pastor tal foi visto na praia de bermuda. Imagina se fosse de sunga, né? O povo já estava se suicidando com a cena. Mas, infelizmente, há essa cobrança por causa do estereótipo, né, que se criou ao redor da figura dos pastores. Pastores, se de repente estiverem me ouvindo aqui, preste bem atenção. Não alimentem mais esses estereótipos. Eu sei que muita gente que está sendo cobrada e até sofre no processo porque a congregação vai em cima de ti no teu pescoço. Muito é culpa de vocês, porque vocês alimentam esses estereótipos, né? De que são pessoas que estão sempre ali, que vão estar sempre orando, perdendo o sono. Gente, parem de alimentar esse estereótipo. De estereótipo em estereótipo é o que era para ser apenas responsabilidades básicas distribuídas entre toda a congregação lá no passado, se tornou agora este cargo enorme na costa de apenas algumas pessoas, os pastores no caso. Então, cuidado, se você que é pastor está me ouvindo, comece a desconstruir isso. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas se alguém não começar, ninguém começa. Para finalizar, Felipe, tem aquele cara que ele não vai estar ali sendo parte da convenção da sua denominação, ele não é do título pastor, só que ele tem o dom e é distinguível quando você percebe a atuação dele no meio daqueles irmãos na fé que é do círculo de convivência dele. Ele ajuda a guiar essas pessoas. Ele, de fato, tem o dom de pastorear. Ele pode não ter o título de pastor, mas ele, de fato, ajuda pessoas, né, a caminharem juntas. Ele dá aqui o braço, coloca aqui teu braço, meu irmão, vamos junto. Ou seja, ele, de fato, pastoreia. O que tu diz? É impressão minha ou existem muitas pessoas assim que não carregam em si o título de pastor? Eu sei que tem uns que coincidentemente tem o título, né, da denominação de pastor e tem o dom, mas eu sei também que tem aqueles que têm este dom e não têm este título, e são às vezes, não sei se é uma impressão minha, eles são tolhidos, é isso? Existem muito, né, irmãos
em Cristo, que se consideram, que amam o próximo, que faz esse trabalho, né, essa função bíblica, né, do pastor, do cuidado com as pessoas, né, que sente um amor para o próximo, que é muito voltado para a área da caridade, mas que não é chamado, né, e talvez até se sinta um pouco, né, constrangido, triste, né, mas se tem alguém nos ouvindo que se identifique, como eu posso dizer? Isso, se identifique com isso, né, não fique triste, meu irmão. Você não precisa de título, né, para fazer a verdadeira obra de Deus, que é cuidar de pessoas, né? E, aliás, você nem deveria buscar, né, por esse título, porque não vai te acrescentar em nada, talvez até te atrapalhe, né? Se você acha que precisa de ser chamado de pastor para estar acima das pessoas, você já está começando a pensar de uma forma muito equivocada, né? O importante é fazer, né, e não ter o título de pastor, de presbítero, de bispo, né? A gente deveria fugir, né, desse tipo de conceito, de cargo, né? Tem algumas denominações, a gente pode dizer, né? Eu conheço, por exemplo, muitos irmãos da CCB, e eu sempre costumo citar que eles são os que mais entendem, né, essa diferença, né? Eles sempre pregam que pastor não é cargo, é dom, né, de Deus, e eles até não usam essa terminologia, né, de pastor, eles usam ancião, né, que é o mesmo presbítero. E eles tentam burlar, não aceitam esse tipo de hierarquia. E era assim que deveria ser tratado, né? A maioria das pessoas, das denominações, deveriam excluir, quebrar essa pirâmide, né? Basicamente, muitas denominações, elas são dependentes, né, 100% dessa hierarquia. E não deveria ser assim, né? Cristo, ele morreu por uma igreja. E ele mesmo fala que entre nós não deveria ser assim, né? O menor deveria ser o maior. Isso de fato, né? Não é só da boca para fora. Não é dizer, eu sou teu pastor, sou tua autoridade espiritual, mas eu sou menor do que você. Só de boca e na prática não ser. Para finalizar, eu não exagero quando eu digo que a igreja protestante está tão centralizada na figura do pastor e apoiada nela como sendo ela uma coluna, quanto, por exemplo, o catolicismo é apoiado na figura do Papa e dos bispos, que por sua vez também tem os padres locais. Se tirar a figura do pastor local, eu, sem medo de errar, diria que a congregação acabaria, para mostrar que o apoio ali e a base não é Cristo, é o pastor local. Irmão, eu não gostei do que o senhor falou. Eu sei que não gostou, porque uma parte da tua identidade como cristão está apoiada em cima da figura também deste homem, só que não deveria, nem 1%. Ela deveria ser, como na igreja primitiva, totalmente apoiada na figura de Cristo, que mesmo aquela congregação local, quando perdia o seu presbítero por perseguição, que geralmente era o primeiro, né, a ser martirizado, a ser preso, a congregação continuava, porque era Cristo quem era a única referência e cabeça, literalmente, da igreja. Eu digo isso para que quem me ouve, de repente, né, comece a repensar a sua devoção a figura do chamado pastor. O episódio não foi para falar mal de pastor específico nenhum, nem citamos nomes aqui, né, de pastores modernos agora, contemporâneo a nós, mas foi para que trouxesse essa reflexão a respeito da construção da figura do que é ser pastor e como isso às vezes está muito longe, né, do modelo de fato escriturístico, do modelo do Novo Testamento. É isso, Felipe? É isso mesmo, David. Como você falou, né, nossa ideia aqui não é denegrir mais ninguém, não é falar mal, né, mas não é causar rebelião, né, mas é conscientizar, né, do que de fato a Bíblia fala, de onde surgiu essa ideia, né. A ideia é que você ame, né, essa pessoa que foi colocada aí pelo pastor, que você trate como um irmão, entenda que ele é parte do corpo de Cristo também, ajude-o na medida do possível, tenha essa ideia de verticalidade e não de horizontalidade, né? Então, eu espero que a gente tenha se feito entender, né, que a nossa ideia aqui é das melhores possíveis, né? Promover a edificação para o corpo de Cristo, né? Não divisão, revolta ou rebeldia. Então, nós agradecemos a participação de cada um, a atenção, né? Esse episódio está sendo bem longo, bem mais do que o normal. É verdade. Então, nós precisamos da sua ajuda, né, meu irmão? Aí de engajamento. No Spotify você pode nos seguir e no YouTube você pode se inscrever no canal, deixar seus comentários, sugestões de tema, né, para os próximos episódios. E também nós temos agora uma novidade, que é a lista de transmissão no Telegram, nosso canal do Telegram.
que você pode entrar lá e receber todos os materiais da Escola de Bereia, não só os podcasts que vão ser lançados, mas também os cortes, os vídeos no YouTube e os materiais do Instagram também. Isso aí. E para quem quiser, por exemplo, o link vai estar na descrição aqui do vídeo no YouTube, né? É só acessar aqui embaixo. Além da descrição, vai ter o link aí para entrada na lista. E até uma próxima. Agradecemos aí o compartilhamento, o like, né? E para quem de repente não conhece, repasse para algum outro irmão na fé. Graça e paz. Até a próxima com a gente aqui no EBcast.